Lá vem a professora com artes decorativas, vasos. O vaso, gente, é um objeto que está no nosso cotidiano, faz parte da vida de todos nós e nos parece bastante comum. Por isso a gente nem para pensar na sua origem, como que ele apareceu e foi introduzido na nossa vida. Vejam, os vasos, os recipientes, são dos objetos mais antigos produzidos pela humanidade. Já há 9.000 anos antes de Cristo, os homens pré-históricos começaram a dominar a técnica da cerâmica e produzir vasos. Claro que nesse momento ninguém colocava flores lá dentro. O objetivo era utilitário. Esses recipientes serviam para guardar sementes, líquidos. Mas percebam essas duas imagens desses vasos tão antigos, todo elaborado com desenhos, com grafismos. Então o ser humano, ele utiliza a arte para se expressar, ele necessita do belo, ele vai além do caráter utilitário das coisas. Nós somos os únicos animais que fazemos isso. Veja, não precisava ter nenhum enfeite nesses dois objetos, mas existe essa necessidade humana que é expressado então por meio da arte. Também os vasos eram usados principalmente por nações indígenas aqui no Brasil, por exemplo, como urnas funerárias. Então, os cadáveres eram colocados geralmente em posição fetal e eram sepultados em grandes vasos, em grandes urnas funerárias. A gente encontra hoje esses objetos em museus, principalmente aqui no estado do Paraná, temos bastantes exemplos, né, dessas urnas. Esse vaso belíssimo, feito em ouro e todo machetado com turquesa, que é uma pedra semi-preciosa. Esse vaso, ele é pré-colombiano, ele é inca. Vejam, os incas faziam vasos, todo decorado aí, esse objeto, todo enfeitado também com grafismo, né, que é esse desenho meio abstrato e também com uma figura de um deus. Eles faziam esses vasos para servirem como oferenda aos deuses. Percebam que o ouro aqui, ele não tem um valor econômico, monetário. O ouro, ele é oferecido aos deuses porque ele é o objeto, ele é o metal mais belo, reluzente, não enferruja. Então, para os deuses, o melhor, e também pela beleza do dourado. Então, vejam, um vaso ritual. Percebam que durante muito tempo e em diferentes civilizações, esse objeto que hoje basicamente colocamos flores, né, ou fica enfeitando a nossa casa, ele serviu para diferentes objetivos, dependendo da civilização que utilizou. O que é coincidente aí é que todas as civilizações produziram vasos. Aqui nós temos vasos egípcios. Esses vasos são chamados de canopos ou vasos canópicos. Eles eram recipientes usados para guardar as vísceras da múmia. Então, no processo de mumificação, o fígado, o pulmão, o estômago e os intestinos, eles eram retirados e cada um desses órgãos colocados dentro desses vasos chamados de canopos. E aí, cada vaso desse era colocado com uma orientação a um determinado ponto cardeal. Então, esses vasos são muito importantes, eles têm uma função religiosa, uma função funerária, lá no Antigo Egito. Na Grécia, os vasos são belíssimos. Nós temos diferentes modelos e nomes de vasos, todos produzidos dentro da estética da arte grega. Perfeição, simetria, beleza, elegância. E uma das características dos vasos gregos é a pintura. Sempre vai estar pintado assim: fundo vermelho, figura negra,
ou figura vermelha, fundo negro. Esse vermelho não é tinta, gente, é a própria cerâmica, o tom avermelhado da cerâmica. Então, a única tinta que tem aí é a tinta preta. E também eram vasos utilizados para guardar perfumes, vinho, azeites, sementes, eram utilitários. Porém, os gregos tinham essa necessidade que ela é imanente do ser humano. A arte, ela faz parte da gente, da nossa alma, de fato. Então, eles têm essa necessidade de decorar esses vasos. E aí a temática vai variar de acordo com o objetivo, a leitura de mundo de quem produziu esse vaso. Então, por exemplo, do lado esquerdo, nós temos uma temática bem masculina. São soldados jogando um jogo de tabuleiros, provavelmente uma dama, né? Um jogo aí para passar o tempo. Então, tá contando uma história, não é um simples desenho. Tá mostrando um comportamento desses homens, né? Desse cotidiano militar, por exemplo. Então, por meio de um vaso e de um desenho, eu consigo compreender, né? O que esses soldados faziam no momento que não estavam de fato guerreando? Passavam o tempo jogando um jogo de tabuleiros. Do lado direito, a gente já tem uma temática feminina. Então, mulheres se abanando, se penteando, se perfumando. Então, também por meio desse desenho, eu consigo compreender o universo feminino da antiguidade clássica dos gregos. Aqui também a gente vai ter uma temática mitológica. É a história, eles desenharam, figurativizaram a história da Odisseia, que é o famoso poema épico da Grécia Antiga, quando Ulisses, o herói grego, ele vai passar por uma ilha que tinha sereias e ele sabia que se ele ouvisse o canto das sereias, ele seria enfeitiçado, enlouqueceria. Então, o que que ele faz? Ele coloca cera de abelha no ouvido dos seus companheiros, para eles não ouvirem, e pede para ser amarrado ao mastro do navio, para que, mesmo ouvindo o canto, não pulasse na água ou não cometesse uma loucura, né? Então, veja, o desenho contando, figurativizando a história do poema épico, também aí num vaso. Aqui a gente está indo mais ou menos linearmente, né, na história da arte. Nós temos a Idade Média. A Idade Média durou 1000 anos, ela é muito complexa. Então, os vasos aqui, eles têm uma função utilitária. Geralmente, na Idade Média, a questão da beleza, da vaidade, né, ela está ligada à ideia do pecado. Então, na Idade Média, os vasos vão aparecer de uma forma mais simples. Aqui nós temos, tá até quebrado, né? São cacos de vasos que foram encontrados em escavações na Inglaterra. Mas olha a importância desse objeto, que a gente olhando, a gente não dá muito valor, porque ele não tem muita beleza, não tem desenho, não está me contando história alguma. Porém, os restos que foram encontrados dentro desses vasos, eles revelaram, por exemplo, sobre a dieta das pessoas da Idade Média, o que elas consumiam, né? Consumiam sopa, carne cozida, repolho, outros vegetais. Então vejam como é importante, né? A gente, por meio desse objeto, a gente consegue descortinar, revelar o passado para compreender esse passado, isso é muito importante. E na Idade Média também nós vamos ter muitas imagens do vaso alquímico, que aí é um vaso ligado ao místico. O que é a alquimia? A alquimia é uma ciência muito antiga, eu acho que já vem lá do Antigo Egito, e na Idade Média ela floresceu de uma forma muito rica. Então, a alquimia ela é considerada uma ciência mística, né? Já vem, como eu disse, desde a antiguidade e, em tese,
os alquimistas, eles queriam fazer a transmutação dos objetos. Eles queriam transformar uma coisa em outra coisa. Por exemplo, transformar chumbo em ouro. Por isso eles tinham os vasos alquímicos, aquele laboratório de alquimia com esses materiais, né, de laboratório. Porém, isso é uma metáfora, uma figura de linguagem. Na verdade, a alquimia buscava a transmutação da alma, da nossa. Nós, como homens de chumbo, transformar a nossa alma em ouro, né? Levar a nossa alma a um outro nível superior. E essa linguagem, então, de transformar chumbo em ouro é metáfora, né? É uma figura de linguagem. Então, os vasos alquímicos dos alquimistas vão ser muito importantes durante a Idade Média. Temos também, gente, a porcelana chinesa. A porcelana, ela foi criada, ela foi inventada na China, mais ou menos entre o século 7 e o século 10, numa dinastia chamada Tang. Então, os chineses misturaram algumas coisas químicas, descobriram, né, eles misturaram minérios, feldespato, caolin, né, aqueceram esses minérios e descobriram, inventaram a porcelana. Então aqui nós temos 2 vasos chineses belíssimos, também todo decorado. Então o vaso aqui na China, que é uma cultura antiquíssima, né? A cultura chinesa tem mais de 5.000 anos, mas veja, o vaso tem uma função utilitária, é para guardar coisas, tanto que tem até tampa. Porém, por meio dos desenhos, por meio dessa decoração, a gente consegue compreender a crença religiosa, a mitologia, as lendas e até o modo de vida dos chineses. Olha que beleza esse vaso, né? Essa porcelana que fez muito sucesso na Europa. Vocês sabem que o Marco Polo, que é um italiano, ele era de Pisa, da cidade de Pisa. Ele faz uma grande viagem, ele vai para a Ásia e demora nessa viagem, gente, mais de 20 anos, tá? Ele vai aí para voltar. Imagina, ele foi levando carroças, mulas, cavalos, uma parte a pé. Foi uma odisseia essa viagem, né? E quando Marco Polo retorna da China, ele traz coisas que os europeus nunca tinham visto. Por exemplo, o macarrão. Macarrão não é coisa de italiano, né? O Marco Polo que traz da China. O que muda na Itália é o molho. Ele traz, por exemplo, a pólvora, o que fez com que a arte da guerra tomasse uma outra dimensão na Europa, né? Na China, era usada como fogos de artifícios, enfim, em festas para o dragão chinês. Na Europa, a pólvora já tem um uso mais bélico, militar, né? E ele traz também a porcelana, que encantou os burgueses, encantou essa classe que estava assim promovendo essas viagens. Era uma classe social muito rica e os vasos chineses eles viram moda. Aqui eu trouxe uma poesia do século XIX, né, 1886, falando do vaso chinês. Veja que o vaso chinês chega na Europa e durante séculos, né, o Marco Polo traz, mas até o século XIX está encantando as pessoas. Aqui, essa poesia, que é do Alberto de Oliveira, vai dizer o seguinte: estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim,
também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então veja, gente, a arte, ela promove no ser humano o sensível, o belo, esse desejo de entrar em contato com coisas superiores, que vão além desse sentido comum, cotidiano que a gente vive agora, no momento, né? Então, é um simples vaso decorado, mas se você tiver olhos de ver, se você tiver esses olhos sensíveis, você é elevado a um outro nível de percepção sensível. Muito bem, os italianos ficaram encantados pela porcelana, tanto que eles tentam de todas as formas imitar a porcelana da China, né? Os italianos buscam eles mesmos produzirem porcelana em vez de ficar comprando da China. Então aqui a gente tem um vaso feito no Renascimento italiano. A gente percebe que ele tem também toda aquela simetria, beleza, elegância lá do vaso grego. Também é utilitário, ele tem tampa, então é para guardar alguma coisa aí dentro, um vinho, um azeite, um líquido, e todo decorado, todo pintado, por causa dessa busca sensível que o homem tem necessidade, né? Olha esses dois que bonitos. São do Renascimento italiano também. Vejam a temática, né? Tá decorado aí com figuras que lembram imagens da estética grega. As cores são muito bonitas e aqui são utilizados para guardar medicamentos. O estilo é chamado de estilo urbino. Então veja, gente, eu não sei quem teve a ideia, eu pesquisei bastante e não descobri esse costume que nós temos de colocar flores em vasos. Isso é uma coisa nossa, né, atual, porque durante milhares de anos o vaso aparece na pré-história e ele vai ter um sentido utilitário, ou religioso, funerário, ou para guardar coisas, né? Daí ele vai se transformando, vai se tornando belo, e hoje a gente usa mesmo para enfeite, para beleza e para colocar flores. Bom, a porcelana chinesa fez tanto sucesso na Europa, né, quando Marco Polo traz esses primeiros objetos, que virou mania. As pessoas queriam possuir um vaso chinês. Então é muito comum nós encontrarmos em naturezas mortas, já no período barroco, que é o período posterior ao Renascimento, pinturas onde o artista organiza ali, ele faz a sua composição e coloca um vaso chinês. Aqui a gente tem essa pintura do século XVII, do William Kauf. Tem muitas outras que vai mostrar vasos, às vezes pratos, né, com essa pintura de fundo branco ou fundo azul, azul e branco, que é típico do vaso chinês, tá? Então veja, aqui a gente já tem um indício de globalização, né, desse contato cultural, dessa troca cultural entre os povos. O que eu aprendo com você, o que eu trago da sua cultura para a minha, como eu absorvo isso, como eu transformo isso, tá bom? Bom, na Itália, além da porcelana que eles copiaram dos chineses, na Itália a gente vai ter uma tradição belíssima, principalmente em Veneza, na ilha de Murano, dos vasos feitos com cristal ou vidro soprado. Quem tiver interesse é só procurar, tem vários vídeos rápidos na internet mostrando esses artesãos trabalhando com aquele vidro incandescente numa ponta de um tubo, onde eles sopram, começam a rolar aquele tubo e começam a criar esse tipo de vaso belíssimo que nós estamos vendo aí, tudo feito a partir de coisas, elementos químicos naturais, inclusive a cor, é tudo feito à base do calor e da mistura química
para obter o vidro ou o cristal. E esses artesãos atuais, eles herdaram esse conhecimento já do passado, lá do Renascimento italiano. Então, essas oficinas na Itália, na Ilha de Murano, como eu disse, elas têm uma tradição, cada um tem um estilo, cada um tem o seu segredo, eles guardam aquilo a 7 chaves, são como se fossem confrarias, né? Ninguém compartilha com ninguém, cada um faz o seu, porque é um conhecimento que foi herdado. Então, eles preservam isso como um tesouro e fazem realmente vasos belíssimos. Aqui no Brasil, nós temos em Minas Gerais, em Poços de Caldas, alguns artesãos que trabalham com esse estilo que imita, né, os vasos de Veneza e trabalhando a técnica, cada um, como eu disse, desenvolve a sua técnica de vidro soprado. Olha que bonito, esses vasos, eles já são franceses, tá? Veja, gente, aqui a gente tá vendo um estilo meio rococó, é depois do barroco, né? O rococó, ele é primo do barroco. É o primo light do barroco, porque o rococó ele é muito rebuscado, tem todas essas volutas, essas voltas, esses enfeites do barroco, só que ele é um estilo mais decorativo, mais leve, muito dourado. Então aqui a gente tem essa porcelana francesa e veja, toda decorada, mostrando o quê? O estilo de vida das pessoas. Veja, a moça ali sendo meio paquerada pelo rapaz, mostrando a ave, o falcão, o cachorrinho. Então, é um estilo de vida, né? Esses vasos eram utilizados, olha, o rapaz sendo cortês com a jovem no bosque, né? Então, é um período onde as pessoas podiam pagar, ter acesso ao belo, e esses vasos já não têm um sentido utilitário, não serve para guardar coisas, para guardar sementes ou líquidos. No caso desses aqui, eles têm uma função decorativa e vão mostrar o estilo de vida das pessoas que consomem esse tipo de objeto, né? Tá ligado à beleza, ao mundo cortês, galante, né? Desse estilo que a gente chama de rococó. Esses vasos são franceses também, só que já são do final do século XX, começo do século XIX. São de um artista chamado de Émile Gallet. O Gallet, gente, ele era assim, ele ficou muito famoso em vida, ele foi muito requisitado por causa da beleza do seu trabalho. Então, o Gallet, ele era vitralista e ebanista francês. O estilo dele é chamado de Art Nouveau ou Arte Nova. O Art Nouveau é um estilo muito decorativo, muito assim também carregado, cheio de voltas, muito ligado à questão da natureza, a temática vai aparecer muito folhas, flores, ramos que se contorcem, tá? Então esse é o estilo Art Nouveau. E o Gallet, ele trabalhou com vidros opacos e translúcidos. Ele ganhou fama internacional por causa desses motivos florais que ele fazia. Aqui também o vaso já está totalmente decorativo, não tem função utilitária. E o Gallet, ele trabalhava, veja gente, cada um desses objetos é único, é uma obra de arte, não é feito em série, não é? É uma peça de cada vez, ela não se repete, ela é única. Então, ele ia trabalhando com camadas de vidro sobrepostas. Então, ele consegue um efeito, por exemplo, de
profundidade. Vejam esse vaso da esquerda, eu tenho essa árvore no primeiro plano e eu tenho uma noção de que a montanha está lá no fundo. Então ele dá essa profundidade. Olha a beleza, né, desse vaso à direita. Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui as folhas são todas em alto relevo. Toda a nervura, o desenho da folha, ele faz em alto relevo. Tudo feito manualmente de uma forma artesanal. E essa cor âmbar é uma cor bem característica do galé. Cada vaso dele, ele assina. Lá no cantinho vai estar Gall-E acentuado, galé, tá bom? Então ele é um importante artesão, artista que vai trabalhar com vidro e vai fazer vasos belíssimos no final do século XIX, começo do século XX. Esse vaso, gente, ele é um vaso muito interessante. Alguns dizem que ele nunca existiu, que é lenda, outros afirmam categoricamente que ele existe sim, que ele existiu sim. Enfim, essa aqui é a única imagem dele que a gente consegue encontrar na internet. Ele é chamado de vaso bassano e ele é considerado o objeto italiano, ele é italiano, né? Século XV, é considerado um objeto amaldiçoado. Ele é feito de prata, prata esculpida, e ele foi, dizem, né, conta a lenda do folclore italiano, que o vaso bassano ele foi dado como presente de casamento para uma noiva. Ela recebeu o vaso muito feliz e no dia seguinte estava morta. Morreu de forma repentina e inexplicável. Ninguém ligou essa morte ao vaso, obviamente. Só que aí os presentes de casamento, eles foram redistribuídos entre a família. E a pessoa que ficou com o vaso morreu um mês depois. Aí o que herdou o vaso na família morreu um tempo depois. Então, cada um que foi passando, né, de geração em geração recebendo esse vaso, morria de forma inesperada, até que alguém percebeu que, olha, que estranho, quem recebe esse vaso morre, esse vaso está amaldiçoado. Então dizem que esse vaso foi enterrado por um membro dessa família e foi esquecido aí nas areias do tempo. Porém, em 1988, diz a lenda que ele foi desenterrado. Uma pessoa que estava lá cavando o seu jardim encontra o vaso e dentro dele tinha um pergaminho escrito: cuidado, esse vaso traz a morte. Mas a pessoa não deu muita pelota, se livrou do vaso rapidinho e vendeu esse vaso para uma galeria, vendeu por um preço muito grande, muito alto, 4 milhões de lira, e esse vaso posteriormente foi leiloado. E várias pessoas compraram esse vaso e morriam rapidinho. Então, diz a lenda que primeiro um farmacêutico adorou o vaso, comprou o vaso. O farmacêutico morreu. Porque o cara que desenterrou o vaso em 88, ele não contou para ninguém que o vaso estava amaldiçoado, né? Enfim, depois um médico teria comprado esse vaso, também num leilão. Também o médico morreu logo após ter adquirido esse objeto. O último dono foi um arqueólogo que também morreu depois de ter adquirido o vaso. Enfim, e aí dizem que uma pessoa da família do arqueólogo tomou ciência, ficou sabendo da história do vaso bassano, da maldição que acompanharia esse vaso e teria jogado esse vaso pela janela. Aí o vaso atingiu um policial, machucou o policial, a pessoa foi presa, toda a história do vaso foi revelada e a polícia ficou com esse vaso. A polícia não comprou, né? Ela prendeu o vaso e a polícia teria oferecido para vários museus, né, comprarem o vaso bassano. Ninguém quis comprar o vaso bassano e novamente esse vaso
se perdeu, hoje só ficou a lenda, só ficou a história, ninguém sabe aonde o vaso Bassano foi parar. Mas tem a imagem dele aí, ligado então à maldição. Veja, gente, como um simples objeto, um vaso, tem tanta história para contar, desde a pré-história, passando pela China, pelo Renascimento, por lendas, né? Não é um objeto comum. A gente que acaba banalizando, porque a gente tem acesso muito fácil às coisas hoje. Então a gente, de certa forma, banaliza alguns objetos. E como é tudo feito em série, fica fácil. Quebrou, repõe, né? É fácil repor. Mas foi sempre um objeto muito valorizado e importante para a civilização. Enfim, hoje a gente encontra então vasos de diferentes formas, materiais, com diferentes funções, como eu disse, né? Hoje a gente não guarda mais recipiente, vinho, azeite, a gente usa garrafas, grãos a gente guarda em outro lugar, não é em vasos, né? Em diferentes culturas, né, gente? Na África, por exemplo, na Índia, quando eles trabalham imagens que aparece o vaso, por exemplo, está sempre perto de uma figura feminina, porque simbolicamente o vaso ele representa o útero. Então ele é ligado a essa energia do feminino. Por que ele está ligado ao útero? Porque o vaso sempre guardou sementes e o útero feminino também recebe a semente masculina e gera vida. Então, ele é um objeto simbólico, muito importante, como eu disse, no Egito Antigo, na Itália. Ele foi visto como muitas vezes um objeto que mostrava como a pessoa era rica, poderia pagar por aquele objeto. Enfim, o vaso tem todo um sentido simbólico, econômico e foi realmente importante no nosso processo civilizatório. Quando eu olho um vaso do passado e vejo o seu desenho, por exemplo, ali está contando uma história. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa feita apenas para enfeitar. Tem todo um sentido simbólico, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.